Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí dentro de todos os nossos conteúdos. Compartilha. E hoje vamos ter uma roda. Vamos falar sobre autoestima, vamos falar sobre cores e inteligência sistêmica. Como anda a sua autoestima aí, você de casa? Como as cores podem influenciar ou não no nosso dia a dia? E vamos falar da questão sistêmica em relação às cores. E para estar falando um pouquinho aqui comigo nesse podcast de hoje, estou aqui com a Maria Perk, ela que é terapeuta sistêmica, a nossa terapeuta oficial aqui do Natcast. Também estou com a Adriana Monteiro, ela é advogada e consultora de imagem, e estou aqui com a Vanessa Reis, que é psicóloga e também especialista em autoestima e confiança. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui, né, nessa roda, nessa gravação, para a gente falar um pouquinho sobre autoestima, sobre as cores, o que a inteligência, né, sistêmica aí influencia. E eu vou pedir, antes da gente entrar, né, no nosso assunto do podcast, para cada uma se apresentar, falar um pouquinho de você. Maria, você começa. Então, Maria Perk, né? E trabalho com a terapia sistêmica já há 8 anos, justamente ajudando as pessoas a usar mais a inteligência do próprio sistema. E como que ela pode se desenvolver e usar aquilo que já tem nela a favor do sistema, a favor da vida, a favor dela. Sim. Adriana, se apresente pro pessoal de casa. Primeiro, é um prazer estar aqui. É a minha primeira vez aqui, então espero que corra tudo bem. Vai correr. Vai correr. Bom, eu sou advogada há 20 anos e sou consultora de imagem há 4 anos. A consultoria de imagem entrou na minha vida porque eu estava procurando uma coisa nova para aprender durante a pandemia e que eu pudesse usar também com os meus contatos na área jurídica, né? Porque o advogado precisa se apresentar de uma forma diferenciada, enfim, na verdade todos nós, né? Mas como eu conheço, né, com conhecimento de causa, então eu quis estudar alguma coisa que eu pudesse aproveitar também a minha experiência na área jurídica. Então, sou consultora de imagem também, mas eu atendo, além de advogados, atendo todas as pessoas que quiserem aí se conhecer, melhorar a imagem, se entender, enfim, e extrair a melhor versão da pessoa, né? Sim. Colocar o que ela tem de melhor para fora. Sim, legal, Adriana, obrigada. Nada. Vanessa, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, o que você faz. Como a Adriana, é um prazer enorme estar aqui no Natcast. É minha primeira vez e estou muito feliz de estar aqui. Eu sou psicóloga, sou especialista de autoestima e confiança e também sou pastora. Que legal. Não sabia dessa parte, hein? Acabei não passando essa parte. E até o que me levou a ir para a psicologia foi o meu lado ministerial, por conhecer comportamento humano e ali na prática eu queria conhecer mais para que eu pudesse ajudar as pessoas com empatia. E aí a gente fala de empatia e a gente aprendeu que empatia é se colocar no lugar do outro. Só que para mim empatia não é se colocar no lugar do outro, porque é impossível alguém se colocar no lugar de alguém. Mas é você entender que o outro é outro e tá tudo bem. E a partir disso eu fui para a especialização de autoestima e confiança, entendendo que as pessoas elas têm uma visão bem complicada do que de fato é autoestima. Elas confundem a autoestima com a autoimagem. E aí começa aquela bagunça de não saber de fato quem ela é. Então eu trago para a mulher propósito, que é o amor próprio, aprender a se amar, se priorizar. E aí dentro disso eu tenho um workshop também que eu falo sobre o confinamento do meu casulo, conto um pouco da minha história, porque a minha meta de vida é destravar mulheres que estão aí presas há muito tempo e perdidas de si.
Legal. Esse tema, né? Autoestima, cores, inteligência sistêmica, eu acho que faz tudo muito. Um agrega o outro, né? Igual a Adriana vai estar falando um pouquinho dessa questão das cores, né? Como utilizar as cores, o que isso também impacta no nosso dia a dia. A Maria vai estar falando um pouquinho da relação do âmbito sistêmico, né? E a Vanessa vai estar falando aí da questão da autoestima, como se ter. Porque às vezes a gente fala, nossa, a autoestima é só a gente estar lá com uma roupa bonita, maquiada, e não é, tá muito mais dentro, né, a transformação por dentro. Então, pra gente começar, queria perguntar pra Dri, e aí a Maria complementa essa questão das cores, né? Dri, como que é essa questão? Por que você escolheu trabalhar com essa parte visual, e qual que é a importância de você ter ali, se apresentar bem, o que isso pode impactar na vida das pessoas? Bom, primeiro é importante a gente pensar que esse assunto de imagem, cores, é um universo, né? Então, eu vou aqui tentar resumir só para a gente se situar. Então, a questão da imagem, né, ela começa a nível cerebral. A gente, desde os primórdios, a gente reage a imagens que a gente vê. Então, tem, a Vanessa aqui pode confirmar aqui, psicóloga, a questão de luta ou fuga. Então, quando a gente vê uma imagem no cérebro, automaticamente ele fala, é luta ou fuga. E aí, isso foi evoluindo, e hoje, automaticamente, a gente reage às imagens, né? Então, quando eu cheguei, quando você se preocupou em colocar uma roupa, a reação, a gente reage automaticamente e, assim, em frações de segundo. Antigamente se falava em 7 segundos, hoje sabe-se que em milésimos de segundo a gente reage. Então, assim, a gente tem uma reação positiva ou negativa, né? Ah, gostei, não gostei. E aí depois o cérebro começa a elaborar mais, aí vê os detalhes, enfim, para poder ter mais e concluindo, e vai elaborando. Mas no primeiro momento a reação é positiva ou negativa. Então a imagem, ela é importante para que a gente consiga se conectar com outras pessoas, que a gente consiga ali transmitir uma sensação positiva, agradável. Isso independe do contexto. Então, porque todo mundo quer ser amado, quer ser querido, né? Então, a gente pensa assim, independente da roupa, né? Porque hoje em dia, abrindo um parênteses aqui, as pessoas acham que estar bem vestido é estar com uma bolsa de marca cara, um salto, a maquiagem, não. Eu sempre falo, estar bem vestido é estar com a roupa adequada ao contexto que você está. E aí eu dou um exemplo. Se você pode estar com uma bolsa de uma marca, de uma grife caríssima, e um salto e um vestido belíssimo, e vai à praia. Você acha que isso é estar bem vestida no contexto de praia? Não, né? E você está com uma bolsa cara, né? Enfim, tal. Então você não está adequada ao contexto. Logo, você não está bem vestida. Compensação, se você aparece de biquíni numa festa que o traje é gala, você também não está bem vestida ao contexto. Então, estar bem vestida é estar adequada, estar usando a roupa adequada ao contexto que você está. Isso é a primeira coisa. E aí, voltando na questão da imagem, a imagem é o primeiro contato que as outras pessoas têm de nós. Antes da gente abrir a boca para falar, as pessoas vão ter uma reação com a nossa imagem. Então, a imagem é importante porque ela é um instrumento de comunicação, né? 50, se eu não me engano, agora é 38, 7, acho que é 55% da nossa comunicação vem da imagem. Então, aquela velha frase, né? A primeira impressão é que fica. Eu, assim, é discutível isso, porque você pode modificar, né, a primeira impressão. Dá mais trabalho para você ter uma boa segunda impressão? Dá. Mas 55% do impacto da mensagem vem da imagem, 38% da fala e 7% da escrita. Então, a gente pensa aí que a imagem tem um papel muito forte na comunicação. Então, voltando lá nos primórdios, qual era a imagem, né? Luta ou fuga? E aqui a gente quer ser aceito ou quer estar distante? Enfim, eu costumo falar que vai depender de quem você é e o que você deseja transmitir com a sua imagem. Sim. E aí, o trabalho da consultora, uma das coisas é entender a cliente, entender o que ela gostaria de transmitir, como ela gostaria de ser vista, e não é um personagem, tá? É entender quem ela é, e aí a gente realça as características dela, e aí, lógico, com bastante técnica, ela vai entender que ela pode usar a imagem em todos os contextos para transmitir mensagens, mas sempre mantendo a essência dela, nunca fingir um personagem, porque Sim. a mentira não se sustenta. Então, ela tem que primeiro entender quem ela é. E usar a imagem
principalmente como um instrumento de comunicação, e automaticamente ela, usando uma imagem que tem a ver com a personalidade dela, vai trazer mais segurança, a boa autoestima dela também vai melhorar. Isso como vocês falaram, ela está interligada, né? Tudo está interligado, é um sistema, né? Então a imagem, não é que a imagem é a solução, é uma das ferramentas para esse sistema aí da boa autoestima. Ô Maria, e como que a gente pode falar em relação, né, ao sistema? Que a gente já ouve assim, nossa, a pessoa que só usa preto, a gente fala assim, vou usar preto para me emagrecer. Mas às vezes o preto, né, na visão sistêmica, ele pode ser outras coisas, a questão de não ser visto, né, ou às vezes a pessoa tá lá. Pessoas depressivas, vocês já viram alguém que tem depressão usar roupa colorida? É difícil, né? Então, como que essa questão das cores pode influenciar nessa questão sistêmica? Bom, na questão sistêmica, não é uma coisa assim tão profunda essa relação das cores com o sistema. Sim. Porém, ele influencia sim. Porque, por exemplo, o preto é uma cor assim... tem muito a ver com a pessoa em si e não necessariamente com o sistema dela. Por quê? E pode ser que sim também. Então, cada caso é um caso. Às vezes, você usa preto para parecer mais elegante, né? Você quer passar uma sensação de elegância. Às vezes, você usa preto porque você quer disfarçar uns quilinhos a mais ali. Então, cada caso é um caso. E aí, tem a coisa assim, que o preto, ele pode sim... ele também remete a mistério. Então, às vezes, a pessoa também não quer mostrar muito quem ela é. Então, às vezes, usa o preto, né? Mas não tem, assim, uma relação direta com o sistema da pessoa. Digamos que tem uma relação indireta. Mas aí, cada caso é um caso dentro das cores. Sim. Vanessa, fala um pouquinho, né, sobre essa questão da autoestima, dessa questão do poder da transformação, que é aquilo que a gente falou no início, né? Às vezes a pessoa acha que a autoestima é só você estar bem, elegante, bonita, e é muito além, né? Muito além. É uma transformação de dentro para fora. Eu costumo dizer que a gente não foi ensinado pelos nossos pais a se amar. Eles não aprenderam a se amar. Então, nós somos meros vítimas de vítimas. E aí a gente fica nessa dependência da validação do outro, do amor do outro. Para que eu me ame, eu preciso da validação de alguém. E quanto mais você se ama, você vai encontrando em você o seu valor. Encontrando, inclusive, a autoimagem, que é bem... As pessoas confundem muito a autoimagem com a autoestima. Ela tá ali junto, porque, na verdade, quando você transmite a autoestima, quando vem a autoimagem, é natural, é leve, não é pesado. Porque você consegue olhar na face da pessoa e ver que, de fato, ela tá leve. Então, a autoestima é você ter a autoconfiança, é você confiar em você, encontrar o seu poder feminino também. Como a gente está falando aqui sobre uma roda de mulheres, vamos falar da autoestima da mulher. Trazer esse poder feminino, encontrar nela aquilo que ela busca no outro. Porque o maior problema que nós temos hoje nessa questão da autoestima é querer buscar fora aquilo que nós temos em nós. Porque dentro de nós está as nossas maiores dores, mas também a nossa maior fonte de cura. E como que é você, né, que trabalha nessa questão com as mulheres também na igreja? Sim. Como que você trabalha isso? Olha, eu tenho trabalhado... Eu entendo que nós somos, a minha visão de fé, acreditar que nós somos um ser trino, então nós somos corpo, alma e espírito, então nós precisamos cuidar de cada área da nossa vida. Espiritualmente, independente daquilo que você acredita ou crê, você precisa buscar ter essa transformação espiritual. O corpo, quando nós não estamos bem, nós precisamos buscar essa ajuda também com os profissionais. E a alma é a psique do homem. A alma está ligada a relacionamentos, a emoções. Então, trazendo para o âmbito espiritual, pastoral da minha igreja, eu lembro muito de Romanos 12:2, que fala para a gente não se conformar, mas transformar. E ter uma renovação de mente, que é o nosso culto racional. Então, trazendo isso, a gente começa a trabalhar o entendimento de que é muito além. E a gente precisa aprender a separar cada parte. E não
colocar tudo dentro de um pacotinho. E quando a gente aprende a tratar cada uma das nossas partes, aí a gente consegue, Nath, de fato, se sentir plena. Aí encontra a plenitude. A plenitude da mulher. Ela está além. Então, dentro da igreja, eu tenho trabalhado muito também essa questão de encontrar o amor próprio. Porque dentro da Bíblia, um dos maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como que eu transbordo amor se eu não tenho por mim? Como transbordar, como cumprir esse mandamento se eu não tenho? Então, trazer à existência aquilo que a gente diz que precisamos fazer, eu preciso amar. Mas como que eu amo alguém se eu nem sei, de fato, qual que é o propósito do amor? Porque eu não tenho por mim. Então, tenho trabalhado muito isso. Legal. Odri, a questão da nossa escolha de roupas e das cores, ela pode influenciar aí na nossa autoconfiança e na nossa autoestima? Com certeza. Bom, o estudo sobre cores também é vasto, é um universo. Então, um dos cursos que eu fiz foi só sobre cores. A gente estudar desde da base das cores, quanto a questão da utilização dela nas roupas, né? Então, assim, as cores, eu costumo falar, né? Que Deus fez o mundo e aí coloriu. Então, a gente tem aí cores lindíssimas, combinações lindíssimas na natureza, né? Então, a gente pode, é uma dica que eu sempre falo, a gente pode se inspirar na natureza porque é tudo muito perfeito. Sim. Em relação às cores nas nossas roupas, então, assim, o método, assim, existe o teste de coloração pessoal, que a consultora de imagem também faz esse teste. Certo. E é um teste em que a gente observa quais cores elas reagem melhor com a cliente. Já bom esclarecer aqui que a pessoa que faz o teste, ela não vai ficar restrita só às cores que favorecem. Ela pode usar todas as cores, inclusive as que não favorecem. E a consultora vai ensinar como ela equilibrar essas cores que não são tão favoráveis. Então, um exemplo. Digamos que o preto não está na sua cartela. Não te pelo amor de Deus, me então, fala um negócio desse. Eu sou a pessoa que eu amo preto. Então, assim, digamos. Aí eu vou te ensinar como você equilibrar o efeito dele, né? Para que ele não ofusque a sua beleza. Porque tem cores que ela realça mais a nossa beleza natural. E tem cores que elas dão uma, digamos assim, elas não valorizam tanto a nossa beleza. Quando a gente faz o teste, a Maria faz às vezes no salão lá também, as meninas, né? A gente percebe que algumas cores, sem a pessoa estar com maquiagem, ela valoriza, assim, o rosto dela aparece mais, ela fica com uma pele mais iluminada, Sim. Parece que ela tá mais descansada. E outras cores, parece que ela tá cansada, até às vezes uma aparência mais assim, dodói. E isso a gente prova, né? Existem aí também vários vídeos das pessoas fazendo. Então, com o teste, a gente percebe quais as cores que para aquela cliente elas vão valorizar mais a pessoa e outras não. Isso é uma coisa. E aí, aquela história, todo mundo pode usar todas as cores. Tá. E as cores, aí do ponto de vista psicológico, né, a Vanessa tá aqui pode confirmar, existem muita literatura sobre psicologia das cores. Sim. Existe um livro enorme, Psicologia Sim. das Cores. E as cores, elas realmente transmitem sensações, né? Porque a cor é sentimento, né? É emoção. Quando a gente, por exemplo, entra num lugar muito colorido, tal, a gente tá ali, né? Igual você deu o exemplo da pessoa que tá com depressão, não usa roupa colorida. É muito difícil. É muito difícil. Eu sei porque eu já passei por isso, né? Que eu dei esse exemplo. Então, dependendo do ambiente ou dependendo das roupas, a gente consegue ali trazer sensações com cores, né? Lógico que eu sempre falo, o cérebro entende cores, linhas e formas, né? As linhas são racionais e as cores emocionais. Então, a cor isoladamente, ela ali vai transmitir alguma coisa, né? Então, quando você me perguntou em relação à personalidade da pessoa, no teste, o método que eu aprendi, a gente, além da reação da cor perto do rosto da cliente, a gente também ali vai vendo qual é como é a personalidade daquela cliente. Então, tem cliente que ela é mais expansiva, mais divertida, extrovertida. Tem cliente que é mais discreta, ela é mais contida. Então, naturalmente, a gente vai perceber que as cores, por exemplo, para uma pessoa mais discreta, que cores opacas, elas fazem mais sentido. E aí, se a pessoa é muito dinâmica, se é aquela pessoa que está sempre em movimento, tal, normalmente, não é uma regra, são cores
quentes, porque cores quentes, ela traz o dinamismo. E aí as cores frias, ela traz mais tranquilidade. Isso é só, assim, um pedacinho, porque tem muita coisa. A Maria, por exemplo, eu sei que ela é um outono, né? O teste a gente divide primavera, verão, outono, inverno. Que esse é o método que eu aprendi, é o clássico, que veio dos Estados Unidos, e depois, quando chegou no Brasil, ele foi sendo inovado. Então, a gente tem aí testes que dão cartelas, subdivisões de cartela, mas a base é primavera, verão, outono e inverno. A Maria é um outono, né? E a Maria, a gente vê, ela é uma pessoa, ela é comunicativa, mas a Maria é uma pessoa reservada. A gente não é, ela não sai falando da vida dela para todo mundo, não. Ela conversa de tudo, mas ela é bem reservada, ela é observadora e é dinâmica. Ela é uma formiguinha, tá sempre em movimento, sempre em movimento. Então faz muito sentido ela se apropriar das cores da cartela de outono, que são cores quentes, então tem o dinamismo, e cores opacas, que é a descrição. É uma cartela elegante, né, e discreta. Então, as características das cartelas, elas têm muito a ver com a personalidade da pessoa, né? Então, uma pessoa que é muito reservada, dificilmente você vai vê-la com uma cor muito luminosa, vibrante, né? A Maria, por exemplo, provavelmente, se ela tiver uma blusa lá verde fluorescente no guarda-roupa dela, vai ser uma que ela comprou para usar numa Agora eu vou falar, situação. Ela usou um vestido verde aqui no podcast, ela falou que nunca mais ia vir com esse vestido verde. Não, então, eu gosto de verde, né? Então, assim, mas é aquele verde, tal, pontual, tal. E aí eu vim de verde. E o que ela fez? Eu tava todo mundo de Maria. Preto. Senta na ponta. Eu sentei na ponta. Daí o vestido era bem amplo, assim. Daí no vídeo, eu assistindo e rindo, porque eu falei, gente, parecia que eu tinha armado um circo. Mas o bom é isso, né? Essa coisa de falando de cores e falando da questão da autoestima, da inteligência sistêmica, é você usar tudo isso... A cor é a seu favor, né? Pra te favorecer, Total, né? Pra que você possa ter mais alegria, pra ter mais autoestima, pra se sentir mais... Pra se sentir mais segura e melhor com você mesmo, né? Porque eu costumo falar que, bem complementando aí o que a Vanessa falou, que é você cura por dentro para poder curar por fora, né? Hoje a gente está vivendo numa época em que as pessoas estão olhando muito para fora, inclusive com essa questão da imagem, né? Deus, então, essa questão da imagem, a pessoa, muitas vezes, ela não vai fazer uma consultoria de imagem porque ela quer melhorar para ela. Ela vai fazer uma consultoria de imagem porque ela quer melhorar para o outro, né? Ela quer mostrar aqui fora uma coisa que muitas vezes não está aqui dentro. Então, usando a inteligência sistêmica dentro, tanto da autoestima quanto da imagem, é essa questão da pessoa olhar para dentro, porque daí fica meio que até intuitivo, né, Adriana? Essa coisa da pessoa, ela se sente bem, ela trata aqui dentro, e aí aqui fora fica fácil, fica simples para ela fazer aquilo desenrolar, seja através das cores, seja através de um tratamento, de passar por uma especialista, de olhar para as cores, olhar para dentro, para que ela possa realmente curar por fora. E não dá para fugir da questão, né, de tudo que ela traz, da família, do seu sistema, e que ela vai muitas vezes repetindo em padrões que ali ela não está olhando para isso. Então, ela quer melhorar aqui fora porque ela acha que o problema está fora. Sim, eu falo muito dessa questão do preto, porque eu sempre fui a pessoa de usar muito preto. Só que chegou uma época, quando eu comecei a estudar, né, terapia sistêmica, eu começava a me perguntar, mas por que eu uso muito preto? E daí é a questão do luto, né? Que foi isso que eu perguntei para Maria. E aí eu comecei a analisar pessoas, geralmente no trem, quando eu saio de trem, que geralmente as pessoas que usam preto são pessoas tristes, que às vezes não quer, porque imagine você tá passando por alguma situação, uma depressão, uma crise de ansiedade, você vai lá e coloca um verde. Aonde você for, a pessoa vai olhar para você. E aí vem muito essa questão das cores, né? Que daí entra a questão da psicologia das cores. Eu mesmo, se eu uso um vermelho, que daí eu quero perguntar pra Adriana ou pra Maria, da questão, se eu coloco uma roupa vermelha, eu por dentro eu posso não ter nada, mas vem aquela sensação, às vezes, um pouco de raiva, né? Por que dessa questão das cores, às vezes, transmitir essas sensações?
Bom, posso falar um pouco com relação a isso? Primeiro, porque como a Adriana falou, as cores têm a ver com as emoções, né? Como você falou, às vezes tá usando preto porque tá deprimida, né? Então coloca lá um vermelho. O vermelho é uma cor quente, forte, vibrante. E aí é claro que cada caso, voltando, cada caso é um caso, cada pessoa uma pessoa. Senão vou ser cancelada, porque uma vez eu falei isso no que as cores diz muito sobre o que a pessoa é, se ela tá usando muito preto. Nossa senhora, quase fui cancelada lá no TikTok. Então. Porque cada caso é um caso mesmo, né? Não é necessariamente a pessoa usar o preto. Agora, lógico, tem várias questões ali pra ser olhada, né? A pessoa só usa preto, ela não consegue sair daquela, sempre aquela mesma coisa. O que ela está querendo transmitir? Às vezes é intencional, né? E aí é olhar pra isso. O que tá por trás disso? Esse é um ponto. Agora, o ponto de ter um sentimento ligado à cor também tem uma série de coisas. Porque pode estar relacionado a uma memória, pode estar relacionado a uma história, pode estar relacionado a alguma história da família, pode remeter a alguma lembrança da infância que aquilo é doloroso para a pessoa. E ela, ali quando ela veste aquela cor, então, remete a uma série de coisas. Por isso que nada é assim, tipo assim, é isso. Não. Cada caso é um caso, cada história. E aí, quando a pessoa sente raiva, sente uma certa raiva quando ela coloca vermelho, e normalmente vermelho remete à paixão, né? É uma cor vibrante, né, Adriana? Então, se tá tendo um efeito contrário, aí tá um ponto para avaliar dentro do sistema, né? E foi interessante, Maria, você falar dessa questão das cores, porque hoje, tá, gente, eu não só uso preto, pelo amor de Deus, eu já tenho essa consciência, mas quando eu era criança, minha mãe só me vestia de rosa. Na escola, o pessoal me chamava assim de Hello Kitty, porque Hello Kitty, né, rosinha, tudo. A Patricinha, filhinha da mamãe. Quando minha mãe faleceu, gente, eu não podia ver rosa na minha frente, porque eu sentia uma raiva. Eu não usava rosa. Aí depois que eu fui entender, né, na terapia, nesse âmbito sistêmico, a questão por que eu não gostava de rosa. E hoje, minha caneca é rosa, meu estúdio rosa e roxo, hoje eu já uso rosa. Então, por isso que eu falo dessa questão de você entender também. Aí, Dri, fala um pouquinho também dessa questão das sensações, né? Às vezes, quando a gente tá com uma roupa, porque a gente sente essa sensação. Sim, porque todas as cores, elas têm, cada cor tem uma frequência. Eu sempre confundo, mas eu dou o exemplo, não tem o infravermelho e não tem o raio ultravioleta. A gente, quando tá com dor, tal, tem um equipamento que ele emite uma luz, vermelha, infravermelho. E aí, elas são o roxo e se eu não me engano, é o roxo e o vermelho. Elas têm uma frequência, eu sempre confundo qual que é a maior e qual que é a menor. Mas por que eu tô falando isso? Porque quanto maior a frequência, ela é mais vibrante. Então, por exemplo, o vermelho, se eu não me engano, ele é a que tem maior frequência. Aí o que acontece? Ele é uma cor naturalmente vibrante. E ele pode ter vários significados, desde a paixão, o amor. Raiva. Ela pode ter raiva, né? Pode também, ela remete a coisas ruins, por exemplo, sangue, né? Mas também aí depende da cultura e depende do significado que você dá, porque, por exemplo, para os cristãos, o Jesus derramou sangue na cruz. Então, o sangue dele é poderoso, né? Sim. Então, depende muito dos seus filtros também, que você vai dar um sentido para aquilo. Mas da forma, do ponto de vista físico, ela tem frequência. Então, existiu um estudo feito com cegos, que eles colocaram cegos dentro de uma sala toda vermelha. E os cegos, eles se sentiram o quê? Agitados. Por conta da vibração das cores vermelhas. Então, a cor, ela não é assim, 100% ela vai influenciar, mas ela influencia, sim, de certa forma, o nosso humor, o nosso humor do dia. Então, é uma coisa, quando a gente desconhece essa questão da influência das cores, a gente inconscientemente também escolhe. Então, o dia que você não tá muito disposta, que você tá mais cansadinha, a gente vai o quê? Num moletom cinza, numa coisa, num preto, você quer ali ficar mais discreta. O dia que você tá um pouco mais alegre, tá uma festa, você quer o quê? Um pouco de cor. Sim. E aí, vai depender do limite de cada pessoa. Cada pessoa tem um limite ali de usar cor. Tem gente que é super colorida e tem gente que o fato de usar
usar um brinco verde, para ela, aquilo ali já é o máximo, o limite dela de usar cor. E tá tudo certo, não tem regra, né? Não tem o certo ou errado, não tem que julgar nada. Cada pessoa, eu sempre falo, volta, tem que se conhecer, isso sim, tem que se conhecer, entender quem ela é, a personalidade dela, e aí representá-la, essa personalidade, por meio da imagem, cores, linhas, enfim, aí roupas, tal. Então, as cores, elas influenciam, sim. Então, o dia que, por exemplo, se você já é uma pessoa agitada, uma pessoa, assim, que tende a explodir com mais facilidade, seria interessante não usar muito vermelho, porque o vermelho vai estimular isso. Um dia que você tá calma e tudo, e que você precisa de um dinamismo, você pode uma energia, você põe um vermelho, um laranja, né? Nossa Senhora! E aí, não, vermelho só. Agora, se você quer estar mais tranquila, tal, então você vai fazer o quê? Usar cores mais calmas. Por que quarto de bebê normalmente é o quê? Rosa claro, azul claro, né? Verde clarinho. Verde claro. O verde é muito usado em hospital. Sim. Então, ele remete o quê? À natureza. Quando a gente precisa se acalmar, a gente vai o quê? Pra natureza. É o quê? É uma imensidão de tons de verde, né? Porque ela dá tranquilidade. E aí, os hospitais, por conta do estresse que é dentro do hospital, eles usam o quê? Verde. E também tem uma outra teoria sobre o uso do verde nos hospitais, porque dentro da questão de cores, quando a gente fica olhando para muito tempo por uma cor só, a gente tem um sistema dentro do cérebro de compensação. Então a gente, depois de um tempo, enxerga outra cor. Não sei se já viram aquele teste de ficar olhando para uma bandeira, né? Tá. Então, se a gente olha muito para o hospital, é muito sangue, é muito tensão, muita coisa vermelha, então o verde é o contrário do vermelho, ele faz a compensação para quem está no hospital. Então, por isso também do uso de uniformes cor verde. Além de trazer tranquilidade, ele faz essa compensação do médico que está ali no centro cirúrgico, vendo sangue vermelho, o verde dá uma acalmada. Então, assim, as cores, assim, elas são importantíssimas para ajudar a gente nesse processo de comunicação, de ajudar no humor, né? As pessoas acham que é bobeira, né? Mas não é. Você pode ver que inconscientemente a gente acaba escolhendo as cores, né? De acordo com o nosso humor do dia. E também precisa lembrar de uma coisa. A cor, ela tem significado diferente dependendo da cultura. Então, aqui a gente remete o preto ao luto, né? Tem países que o luto é branco, as pessoas usam branco na Índia, né? Na China, o vermelho significa riqueza, é vermelho com dourado. Aqui a gente normalmente é chique usar preto, então não é só o luto. Então, como você falou, cada caso é um caso. A gente não pode julgar e taxar e rotular aquela pessoa, enfim, ou por conta da cor ou por qualquer outra coisa. Isso, né, Vanessa? Sim. Jamais. Sim. A gente nós não somos um rótulo. A gente temos várias facetas, várias fases e nunca ninguém tem o direito de julgar outra pessoa, rotular. Né? Embora diariamente as pessoas fazem isso. Infelizmente. Mas a gente precisa se policiar, né? Tem essa questão aí. Pode falar, Maria. A questão das cores e dessa coisa do julgamento é que parece pensar exatamente, a pessoa pode ser extremamente intencional, né? Usar as cores de uma forma intencional ali, principalmente quando ela já é uma pessoa que ela é mais bem resolvida, no sentido assim, que ela já tratou ali por dentro. Pode me dar como exemplo, tá, Maria? Então, assim, a pessoa já olhou pra dentro, ela já fez aquela transformação, né? Ela está no processo. Já fez, não, porque todos nós estamos num processo, né? Constante transformação. Não para, meu Deus. Autoconhecimento. Porque o próximo nível tem os desafios do próximo nível, sempre, né? Então, em qualquer estágio, eu passei para esse novo estágio da minha vida. Pô, nesse novo estágio tem novos desafios e, né, então você vai ter que lidar com isso e dentro das dinâmicas sistêmicas você vai encontrando a resposta para absolutamente tudo, porque todas as respostas que você busca invariavelmente estão dentro de você e no seu sistema. E aí as cores, muitas vezes, ela pode ser usada intencionalmente, né?
totalmente intencional. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito isso. Então, dependendo do que eu vou fazer, ou do atendimento que eu vou fazer, dependendo de quem eu vou falar, eu uso um tipo de cor. Sim. Então, hoje eu sou mais intencional. Inclusive, na hora que eu vou comprar. Porque pensando em todo o sistema que eu trabalho. Então, eu trabalho o meu sistema e eu trabalho o sistema do cliente. Então, eu vou ser intencional com a cor. Então, quase sempre. Raramente. Às vezes, o tempo não permite muito, mas eu procuro trabalhar intencionalmente. Perfeito. Legal. Perfeito. Queria falar, vocês estão falando bastante do vermelho, e quando eu fiz a análise de cores, e eu vi que o vermelho não era legal, porque minha olheira realçava de um jeito, eu amo o vermelho. Sim. Amo o vermelho. Então, aprender a adaptar o vermelho, que eu tô com vermelho na unha, eu gosto de batom vermelho. Aqui. Você vai se eu vencer o meu batom vermelho e gravar. Então aprender isso que a Adriana falou. Aprender a se adaptar. Não é não usar mais, mas é conseguir usar de uma forma que não realce tanto aquilo que você não quer que realce. Sim. Por exemplo, eu tenho um problema com a minha olheira, não gosto. Então, se eu colocar uma roupa vermelha aqui, ela vai aparecer. E o vermelho, ele fala muito, inclusive, da fome. Os restaurantes, McDonald's, por exemplo, eles sempre usam essa cor vermelho, amarelo, porque estimula. Dinâmico. É dinâmico. É intencional, É intencional. Né? O vermelho e amarelo. É intencional. Comida. Então, por isso que, né, dentro das dinâmicas sistêmicas, pode usar as cores de uma forma intencional. Faz muito sentido, né? Muito sentido. Agora, só um gancho no que a Vanessa falou. É interessante essa questão das cores e dessa forma intencional, né? Que eu achava que isso era bobagem. Esse negócio de cores, assim. Não, eu gostava do significado das cores, sempre estudei, psicologia ler, né, olhar essa coisa da psicologia das cores. Ok. Mas dizer que isso ia influenciar, eu também. Amava vermelho e rosa, que eu tava falando com você. Gente, mas quando colocou o rosa aqui... Sim. Parecia que era outra pele, né? O nosso, gente. Quando colocou o vermelho, então... Aí eu falei, nossa, não dá. Então, mas aí é aquela coisa, né? A questão do bom senso. E principalmente quando você tá passando com uma ótima profissional, uma orientação, né? Que a pessoa vai falar isso, né? Não dá mais pra usar o vermelho aqui. Mais uma saia vermelha, mais uma calça, uma unha, né? Então, é muito legal isso. Eu tenho uma boa notícia pra vocês. É assim... todas as cores existentes, com exceção da cor de laranja, todas as cores a gente vai ter tons quentes e frios. O que isso significa? Que todo mundo tem um vermelho para chamar de seu, um verde para chamar de seu. Então, o vermelho, por exemplo, ele tem tons quentes e frios, tons luminosos e opacos. Então, eu não sei qual a sua cartela. Provavelmente deve ser um inverno. É inverno. Porque, então, por conta da sua personalidade, os seus traços, que a gente, né, avalia isso também, o seu jeito. É o inverno. Então, a gente tem vermelho na cartela de inverno que vai realçar. Talvez o vermelho, mesmo sendo o vermelho da sua cartela, talvez não vai ser a cor mais interessante para você. Sim. Mas você tem um vermelho que vai ser ok para suas características, né? O verde também, e todas as cores, com exceção do laranja, porque o laranja é a única cor que ela sempre vai ser quente, a gente não tem como esfriar, né? Aí é uma parte bem técnica, a gente não esfria o laranja, porque o laranja, ele é a composição do vermelho com o amarelo, que são duas cores naturalmente quentes. Aí você vai falar assim, mas você acabou de falar que tem um vermelho quente, mas aí se você adiciona azul no pigmento vermelho, você vai esfriando esse vermelho, enfim, aí é questão de... Ai, não, eu vou querer um vermelho pra chamar de meu. Eu já te adianto, sabe qual que é? O marsala. O marsala, que ele é mais quente e ele é mais... Verdade. É o marsala. Você fica a rainha de marsala. Mas aí, vou comprar uma blusa marsala. E isso daí, o teste de coloração a gente usa pra tintura de cabelo, maquiagem... Tudo, enfim, é assim, principalmente do que for aqui da parte do peito pra cima, que vai refletir no nosso rosto, que é o nosso senso de identidade, que vai valorizar mais, mas a gente pode usar pra baixo, também não tem problema. E aí entra uma coisa que a Gestalt, né, a gente fala é o todo da imagem, então quanto mais elementos
cores, linhas que tem a ver com a nossa personalidade, mais a gente vai se sentir o quê? Confortável, segura, porque vai representar quem somos nós, né? Eu já tô com vontade de fazer de novo a minha. Vamos fazer. É uma delícia esse Ô, assunto. Vanessa, a gente tá falando, né, dessa questão da autoestima. Como que a autoestima, ela pode afetar os nossos relacionamentos aí, tanto pessoais como na questão do trabalho? Uma pessoa com uma autoestima baixa. Olha, a pessoa com a autoestima baixa, ela não acredita no potencial dela, ela estuda, ela se dedica, mas ela nunca acha que ela é o perfil, por exemplo, a pegar aquele cargo que tá ali na mão dela. Então, ela entra na autossabotagem. E ela não acredita que ela tem o potencial. A autoestima, ela vai muito além do que a gente fala, geralmente, no dia a dia. Então, isso vai impedindo nos relacionamentos, porque a autoestima, ela vem lá de trás, é o que você tá falando, vem lá, né, a gente trabalha a criança, é o que aconteceu lá, Criança com pais, birrenta. essas crianças, porque adultos difíceis são crianças feridas, então Com certeza. a gente vai tratar essa menina, tratar essa criança, E olha que o mundo tá cheio de adultos com a criança interior aí. muito, Interior, né? Nossa, Muito. 90%, gente do céu. que não é tratada, que não se permite, porque para você entrar na autoestima, vai vir ao autoconhecimento, autoanálise, autoobservação, porque é mais fácil querer saber quem é a Adriana, quem é a Maria, quem é a Nath, mas peraí, quem sou eu? Eu preciso saber quem eu sou. E aceitar. E aceitar, né? Ter compaixão, inclusive, de mim. Sim. E aceitar que tem os defeitos, Que tem os né? defeitos, entender que eu não posso... Não existe a perfeição, primeiro não existe. A gente vai, né, busca melhorar um dia após dia, é o que você falou, nós estamos em constante aí evolução, e a gente não pode achar que já tá, de fato, um ser evoluído, porque não. Nós precisamos buscar essa evolução dia após dia. Então, esse entendimento de que eu não sou o que me aconteceu no passado, a minha identidade não é o que a minha mãe fez. Eu sou da terapia cognitiva comportamental, então eu trabalho muito comportamento. Então, logo você percebe que eu não posso estar presa ao meu passado. Nós vamos lá no passado, nós ressignificamos ele, nós olhamos a terceira pessoa e peraí, nós vamos ressignificar e entender que agora o papel é comigo. O que eu faço daqui pra frente? Então aqui tá a decisão de trabalhar o meu ponto de onde eu tô enxergando para que eu possa partir para um novo. Porque a vida não é amanhã. A vida é aqui e agora. A vida é esse momento enquanto nós estamos aqui sentada nessa roda. Nós temos esse momento, nós temos um caminho até chegar em casa. Então, se a gente não valorizar o nosso momento presente, a gente vai estar perdendo ele. Porque não temos o amanhã, o passado já foi, o que eu tenho é o aqui e o agora. E do aqui e o agora, não estou falando desse dia inteiro. Porque de manhã já acabou, não temos mais, já foi. Agora nós temos aqui esse momento à mesa. Neste momento de mesa. Então, valorizar o 100% aqui, o foco aqui com vocês, entendendo que eu não posso mudar o passado, mas eu posso ressignificá-lo e dar um novo sentido ao meu presente para que o meu futuro seja completamente diferente. Então, a autoestima, ela envolve o âmbito profissional, relacionamento com pessoas, traz para muitas pessoas o sentimento de inferioridade, incapacidade, e aí é onde entra a dependência, muitas vezes emocional. A dependência emocional no parceiro, na família. E aí eu gosto de ficar em cima, né? O que falta acontecer para que você comece a se amar? Porque tem muita gente que fala, é difícil se amar. E difícil é não se amar. Difícil é você não se aceitar. Mas eu acho que tá bem nesse ponto que você falou, que é quando fala assim, né? Amar o próximo como a ti mesmo... não tem amor por você. Então, como você vai, né? E aí o que eu percebo nos atendimentos hoje, uma coisa muito interessante. As pessoas estão mudando o foco dela pro outro. Então, ela cuida da mãe, ela cuida do pai, ela cuida do irmão, ela cuida da irmã, ela cuida de todo mundo. E aí, se pergunta pra pessoa, e o que você tá fazendo pra você? Sim. Eu tenho que colocar o filho em primeiro lugar. E eu vou então falar muito pouquinho, comum isso. falar um pouquinho sobre mim, porque assim, eu casei nova, eu tenho um filho de 17 anos e tenho uma filha de 14. Então eu fiz ao contrário. Comecei ao contrário. Então eu tive que despertar aos 30. Que eu olhei pra mim e falei, peraí, eu sou mãe, sou esposa, sou pastora, E eu?
Em que momento eu tô olhando pra mim? Em que momento eu tô fazendo algo que de repente eu queira e nasci pra fazer, porque todos nós temos uma missão aqui. Então nós estamos aqui pra cumprir algo. E em que momento eu tô cumprindo? E aí eu comecei a ver o seguinte, não era só eu que estava passando por isso, mas tem muitas mulheres que passam por isso, por estar nessa prisão. Sim. E aí eu trouxe isso da minha casa, porque minha mãe, ela teve 3 filhos e meu pai não deixou ela trabalhar para cuidar da gente. E aí os filhos casaram, minha mãe teve a depressão da síndrome do ninho vazio. Fiz tudo por todo mundo e agora? E eu? O que eu faço agora? Então trazer para a mulher esse destravar de que, ainda que as escolhas dela lá atrás fizeram com que ela tivesse uma rota hoje diferente do que ela planejava, não é o fim. Dá pra mudar isso. Ainda dá tempo. Tem muita gente se enterrando nas dores, se enterrando num passado, onde muitas vezes tem pessoas que não tiveram escolha e teve que sair. Eu atendo muita gente, então, mulheres que entraram em casamentos porque tinham que sair da casa dos pais, viviam situações completamente abusivas na família e para fugir disso, entrou em uma outra situação que acabou aprisionando ainda mais. Então, trazer essa responsabilidade. Eu trago para mim essa responsabilidade de ajudar mulheres a se destravarem e a enxergar que existe algo a mais, tem algo além do que hoje elas enxergam. Sim. Ô, Vanessa, e qual dica você pode estar dando aí para quem está nos assistindo sobre essa questão de como ter aí uma autoestima, movimentar um pouco, né? Eu tô com a minha autoestima baixa, o que eu posso fazer aí no dia a dia que ajude a aumentar a minha autoestima? Sim. Eu acho que o primeiro ponto é você se libertar de si. E se libertar das pessoas que um dia disseram que você não é capaz. E aí eu costumo dizer que assim, eu falo pra mim mesma, eu me liberto de pessoas que falaram que eu não sou capaz. E eu me liberto de mim, que muitas vezes acreditei que não era capaz. Eu começo e termino tudo. E aí, esse ponto de você começar e não terminar vem de feridas, vem de traumas, de você começar algo e não terminar. Então, uma das dicas é você começar a olhar pra você, é você buscar esse autoconhecimento de fato, ainda que você tenha que mergulhar em algumas dores, que você diga, não, joguei no mar do esquecimento, não quero lembrar. Talvez você tenha que ir lá, lembrar, e ressignificá-lo e entender. E uma das chaves é você parar de perguntar por quê. Por que isso me aconteceu? A ressignificação é você trocar o porquê pro pra quê. Porque o porquê você quer resposta, o pra quê você tira a lição, que eu aprendo com isso. Sim. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Eu tiro a lição de hoje que eu preciso me amar, eu preciso me valorizar, eu preciso olhar para minhas dores, eu preciso olhar para dentro de mim, enxergar qual que é o meu limite, meu ponto forte, meu ponto fraco, até onde eu aguento, o que eu não aguento. Muita mulher aí se sentindo uma mulher super poderosa. E aí eu sou forte, aí todo mundo fala, você é muito forte. As pessoas acham que a mulher que hoje é forte, ela é forte porque ela escolheu. Não, ela não tinha outra opção. Então ela precisou ser forte em muitas situações. E às vezes quando você olha pra essa mulher que você diz, você é muito forte, você não tá elogiando. Porque ela não queria ter sido forte. Sim. E isso é uma guerra dentro que precisa ser tratada. Precisa ser cuidada. A mulher se perde dentro dela e ela coloca ela mesma dentro de uma prisão. E só quem tem a chave dessa prisão somos nós. Ela mesma. Ela Sim. mesma. Se libertar de si mesma. Porque a gente acha que o nosso inimigo tá fora, mas não. Tá dentro somos de nós nós. mesmos. Somos nós. Verdade. Somos nós. Odri, que dica que você pode dar aí de moda pra gente, pras mulheres? O que assim, são peças-chave que a gente tem que ter em casa e que combina com todo mundo, seja mais gordinha, seja magrinha, que são assim, olha, você tem que ter aquele pretinho básico, o pessoal fala, aquela calça jeans. O que você pode falar aí pras mulheres que estão nos assistindo? Bom, primeiro eu vou pedir desculpa porque eu vou te decepcionar. Ai, meu com o que Deus! eu vou falar. Ai, Né, Senhor! Então, porque hoje existem muitas consultoras, né? A consultoria aí da moda, enfim. Mas essa questão especificamente do que você tem que ter no guarda-roupa, eu costumo falar que primeira coisa, você primeiro precisa saber quem você é. Sim. É isso. Então, quem você é, quais os estilos de roupa que te representam
Quais os modelos, as roupas que elas serão úteis no seu dia a dia? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi muita gente falando, você tem que ter uma camisa branca, né? Tem que ter uma camisa branca no guarda-roupa. Eu já atendi cliente que ela é personal trainer. A vida dela é ir no final de semana pra praia, durante a semana na academia. Então, assim, uma camisa branca, ela pode até ter no guarda-roupa, mas não vai fazer muito sentido. Ela pode ter uma lá pra, de repente, se ela quiser ir um dia num congresso, ou um dia que ela vai fazer uma apresentação pra se sentir mais ali séria, ela pode usar. Então, esse tem que ter, eu falo, cuidado. Então, porque como cada uma de nós somos únicas, né? Somos únicas, então a gente não pode padronizar. Então, tem que ter no guarda-roupa de toda mulher tal peça. Não. Primeira coisa, quem é você? Quais as peças que te representam? Quais as peças que fazem sentido no seu dia a dia? Né? Quais as peças que estão de acordo com as suas possibilidades financeiras? Porque hoje eu vejo o consultor indicando coisas caríssimas e eu falo assim, mas gente, a maioria da mulher brasileira não tem acesso a esse tipo de roupa. E eu garanto e provo que é possível você se vestir bem gastando pouco. Né? É só saber, primeiro, quem você é, o que você quer representar, o seu gosto. É o autoconhecimento, que a partir do autoconhecimento que você vai começar a direcionar o quê? O seu guarda-roupa. Porque o seu guarda-roupa vai representar quem você é, como você quer ser visto. Né? Então, só explicando, ou tem que ter, primeiro assim, quem é você? Aí sim você vai entender, e se possível com a ajuda de uma consultora, que ela vai ter um olhar ali técnico e ela vai te direcionar. A consultora de imagem, ela sugere. Então ela vai falar, de acordo com a sua rotina, com o seu gosto, enfim, várias informações, tanto das características físicas, quanto das características de personalidade e o objetivo dela de imagem. Aí sim a consultora, ela sugere coisas que vão fazer sentido para aquela pessoa. Então, essa dica que as pessoas têm que ter no guarda-roupa, eu acho assim, ela bem perigosa, né? Porque às vezes você pode ter um monte de coisa lá que tem que ter e você não vai usar. Adriana, Legal. Mas tem os coringa, né? Tem. Aquelas peças coringa. Tem. Mas, por exemplo, dá um exemplo de peça coringa, o que você acha? Na sua opinião, o que é uma peça coringa? Uma t-shirt que fala, né? T-shirt. Uma camiseta básica, preta, branca. Ok. Um blazer preto, um blazer branco. Isso. Então, eu já atendi cliente que não gosta de blazer. Né? Eu sou uma advogada que eu já tive bastante blazer. Hoje eu tenho dois, né? E então, de novo, depende da pessoa, da personalidade, depende do momento de vida. Também. Porque eu tenho amigas que hoje elas já se aposentaram da área de direito, então elas abominam terno, calça de alfaiataria, elas querem usar jeans, camiseta básica, elas então não vai querem. de pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa, vai de acordo com o momento de vida dela, característica física. O que ela quer como ela quer representar a personalidade dela. Por isso que a consultoria é um processo de autoconhecimento e individual, é customizado. Esse negócio de regra, todo mundo tem que usar isso, todo mundo tem que ter, ou isso não fica bem. Não funciona, né? No meu trabalho isso não funciona. Eu sei que tem consultoras que usam esse tipo de coisa, mas bom, eu acho que eu provei aqui que não funciona. Sim. Porque cada uma aqui tem suas características, a sua individualidade, né? Então não dá pra gente colocar todo mundo nas caixinhas. Sim. Entendendo que a mulher é única. Exato. E momentos dentro disso, e momentos diferentes, porque tem momentos e momentos. Pronto. Tem momentos que a gente tá alegre, a gente quer colocar aquela cor. Tem momentos que a gente tá, é o que você falou hoje, tá mais pra baixo, ou a gente tá naquele dia que a gente quer o básico. Em momentos e fase. E fases. Porque dentro de uma fase você vai ter os momentos. Por exemplo, quando você tava grávida, dificilmente você usar um salto. Dificilmente. Eu conheço grávidas que conseguem usar um salto, mas a maioria quer o quê? Conforto. E quando tem os filhos, pra correr atrás dos filhos, é confortável, é sapato confortável. Na verdade, até a idade, porque eu antes gostava de um saltinho fino. Hoje, eu procuro um saltinho quadradinho. Pronto. A gente vai mudando, né? A gente vai mudando, então o guarda-roupa também vai mudando. Mas sempre mantendo quem a gente é. Porque uma pessoa que é discreta, ela dificilmente vai mudar isso.
Mesmo ela vai lapidando, né? Só que uma pessoa que é discreta, ela vai continuar sendo discreta até o final da vida. Uma pessoa que é mais extrovertida, ela vai continuar sendo extrovertida. E aí ela vai representando isso na roupa, né? Porque como a Maria falou, a gente pode usar, na verdade, aí a gente deve usar a roupa como um instrumento de comunicação, com intencionalidade. Sim. Né? Você quer ser, aquele dia, você quer estar mais acessível? Ou você quer estar mais discreta? Você quer estar mais divertida? Ou você quer estar mais reservada, mais séria, profissional? Não quer chamar tanta atenção. Chamar a atenção, mas lembrando, todas essas características dentro dos seus limites e dentro da sua individualidade. Porque o que é chamar a atenção para uma pessoa, pode ser que para outra vai falar, nossa, isso daqui Deus me livre, é para eu ir no enterro. Né? Então, para uma pessoa que usa uma roupa inteira rosa, para outra, para ela uma pulseira rosa já é muita cor. Sim. Então, não dá pra gente colocar padrões, regras, sabe? Primeiro é se Entender, conhecer, né? entender, e aí, a partir daí é um processo, não ter pressa e testando também. Testando, Legal. e aí entra a questão da observação. Como que você se sente quando você usa aquela roupa, aquela cor? E aí você vai se olhando. E cada vez que você vai melhorando esse processo, aí você vira uma coisa depois automática. Isso aqui me representa, isso aqui... Para comprar, você não compra mais coisas que você não vai mais usar, aleatórias, não. Você só compra o que realmente te representa, o que faz sentido para você. Você não gasta mais dinheiro com comprar. Economiza. Economiza dinheiro, tempo. É assim, eu sou suspeita, mas só tem benefícios fazer a consultoria de imagem. Sim. Antes da gente encerrar aqui, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor e Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, e também quero agradecer a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos.
Pra gente encerrar aqui, eu quero que vocês, cada uma, deixe aí onde o pessoal te encontra, qual que é o Instagram de vocês. Maria? Bem, o meu é Maria Perk, né? Me encontro, eu tô em Aldeia da Serra, faço os atendimentos lá. E estou à disposição aí para o pessoal que queira olhar para os seus padrões, as suas repetições, o que ela não está enxergando, qual é o ponto cego ali que ela não está conseguindo perceber e o que ela pode, olhando dentro do seu sistema, o que ela pode resolver na vida dela. Sim. Então, eu estou à disposição. Obrigada, Maria. Dri, deixa aí pro pessoal de casa o seu Instagram, onde o pessoal te encontra. Bom, por enquanto eu só estou no Instagram, mas o meu Instagram, inclusive, está fazendo eu tô fazendo umas modificações, mas é Adriana Monteiro Rezende. E eu também trabalho na Aldeia da Serra, eu moro lá também. Mas eu atendo online. É possível fazer o processo de consultoria online. Eu já fiz para várias amigas no Brasil, inclusive uma fora do Brasil. Então, é possível a gente fazer a consultoria online. Mas dá para fazer presencial também, vai depender da pessoa. Sim. E a pessoa que tiver interesse, só entrar em contato comigo lá no Instagram, que eu vou ter maior prazer em conversar e ajudar nesse processo lindo que é a consultoria de imagem. Legal. Vanessa, deixa seu Instagram, pessoal, onde eles te encontram. O meu é Psico Vanessa Reis, eu tô lá no Instagram também. E faço atendimento em Barueri. Me chama aí no direct. E a gente vai agendar aí uma consulta ou uma terapia. Ou também, além da terapia, eu trabalho com um programa de autoestima e confiança. Nós Legal. temos 3 sessões, que é um programa fechado, onde a gente trabalha só esse amor próprio, onde a mulher, ela começa, de fato, a dizer, eu escolhi me amar. Independente da minha dor, independente da minha família, independente do que me aconteceu, eu escolho me amar todos os dias da minha vida. Então, além da psicoterapia, eu também tenho o programa de autoestima e confiança, e será um prazer atendê-lo, ou atendê-la, né, tanto homem quanto mulher. Não atendo só mulher, atendo homem também, adolescente, criança. Então, é só me chamar no direct que a gente vai conversar e a gente vai para o melhor caminho que possa te ajudar. Legal. Meninas, quero agradecer, né, vocês por estar aqui nessa roda, por falar um pouquinho aí de cada um, trazer esse conhecimento. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, já deixa o seu like. Se você ainda não comentou, comente o que você achou aí do nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e eu te espero no próximo Natcast.